Bom dia, com paz e alegria. Eu espero que você comece e permaneça tendo um dia com muita paz no coração, com muita vontade de fazer com que o seu dia realize o seu propósito nas pequenas e nas grandes coisas. Dentro do relacionamento, você possa também receber aquilo que espera para se alimentar de maneira adequada, sentindo-se atendido, correspondida naquilo que você precisa, quer, merece dentro da sua relação. O tema da live de hoje é: dê um sentido ao seu casamento. Perceba que muito do que nós construímos ou deixamos de construir é em razão de não termos encontrado um sentido para lutar na busca daquilo. Talvez o seu relacionamento esteja passando por dificuldades maiores do que precisa, porque você não soube até agora vender, empregar, mostrar, apresentar, dar crédito àquilo que você entende como a luta, a dor e o sonho seus para o seu cônjuge. O seu cônjuge precisa conhecer o que vai dentro do seu coração. Quais são as suas maiores expectativas? Fico um pouco decepcionado quando, às vezes, num diálogo com alguém que está passando por uma dificuldade, a pessoa me deixa claro que tem pouca intimidade com o seu cônjuge, mesmo depois de muitos anos e um filho em comum. Perceba que se você não demonstra a sua vida, a sua história de vida, as suas dores, os seus sonhos, o sentido que você tem para aquilo que você faz, simplesmente ao respirar e acordar todos os dias, o seu cônjuge terá dificuldade em ser alguém que ombreia com você nessa luta, que te dá suporte nesse sonho que você tem. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo, porque apesar de parecer algo amplo, abstrato e um bocado subjetivo, é o que move o mundo, é o que move a destruição e a construção das coisas boas e as coisas ruins que existem nessa vida. O que você é fruto daquilo que você sente e acredita. O que você faz ao longo dos seus dias é fruto daquilo que você sonha e acredita. Preste muita atenção nisso para que nós sigamos na nossa reflexão. Eu vou fazer uma leitura aqui. Estou separada há 3 meses. Quando estou de boa superando, ele quer voltar, sente falta da família. Já no outro dia me esnoba e falou que está com problemas psicológicos. Eu vou procurar abordar essa perspectiva do seu problema junto com o tema da live de hoje, e não será um problema. Porque afinal de contas, esse tema da live de hoje é, entre outros que são profundos e importantes, um que traz na base uma transformação de qualquer relação. Uma relação entre mãe e filhos, pais e filhos, avós, profissional na empresa, com colaboradores e o gestor, uma relação de namoro, uma relação de casamento entre homem e mulher, qualquer uma delas necessita e pode ser transformada pela base de uma maneira sustentável e definitiva se você utilizar desse elemento importante que é o sentido que você dá ao seu casamento. Mas um casamento não é simplesmente uma empresa que você abre e talvez funcione
somente com a sua atitude externa. O seu trabalho, o seu suor, você vai lá todos os dias. Você que está aqui me ouvindo provavelmente sabe o que é viver todos os dias por viver ao lado de alguém. Dormir juntos, cozinhar junto, pagar as contas juntos, ter filhos juntos e muitas outras situações comuns do casamento não vão significar que este casamento tem sentido, que esse casamento é profundo, que esse casamento traz a felicidade que você espera no seu dia a dia. Então, muita atenção ao sentido que você dá, lembrando que você é a pessoa que precisa dar sentido ao casamento. Não é o casamento que dá sentido às pessoas. Não é o casamento um sentido para as pessoas. Não deveria ser. O casamento é a união dos sentidos que duas pessoas escolheram dividir, interagir entre si para alcançarem, através da ferramenta, a oportunidade, a dinâmica do casamento, alcançar esse sentido juntos. Preste muita atenção nessa diferença, porque você pode transformar a sua vida a dois e até mesmo a sua vida pessoal a partir dessa nova perspectiva. O casamento, portanto, é um lugar onde você dá e espera o seu melhor. Você conhece o seu melhor, você entende o que é o seu melhor expresso em atitudes, palavras, gestos que você possa entregar para o outro. Se você já começa procurando uma forma de fazer pelo outro, de fazer algo no casamento, segundo as regras que lhe foram impostas a partir das experiências, dos referenciais e da educação que você recebeu, está errado. Você começa o casamento entendendo quem você é, o que você espera, quais são as suas lutas e as suas dores profundas que você quer resolver ou conquistar nessa vida. E aí você encontra alguém que, pelo menos aparentemente, tem essa mesma visão ou similar a você, para que juntos vocês se unam nesse propósito, conciliando ainda o sentido que o outro quer dar à própria vida. E aí você dá o seu melhor. Por quê? Porque é o seu melhor. Não é o melhor do casamento, não é o melhor do outro, não é o melhor que seus pais pediram, não é o melhor que a sociedade está mandando, não é o melhor que a religião está dizendo. É o melhor que vem de dentro. O seu melhor que você dá e espera e sabe pedir, sabe construir junto com aquela pessoa que está ao seu lado. Mas, se você quer dar e receber o seu melhor, você precisa entender uma regrinha de ouro sobre como lidar com seres humanos, entender e viver com seres humanos. As pessoas só vão dar o seu melhor quando elas têm uma luta difícil pela qual lutar, ou quando elas têm uma dor profunda para resolver, ou ainda quando têm um sonho grande para realizar. Nem todos têm dores profundas, nem todos têm uma luta difícil para lutar. Mas todos nós acabamos tendo um sonho grande para realizar. Você precisa identificar em você qual é a luta, qual é a dor ou qual é o sonho que você tem aí dentro e que precisa da sua disposição, do seu interesse, da sua entrega verdadeira, para que você dê de si e alcance o resultado que você espera. E você precisa de alguém, provavelmente, porque se não precisasse, se não houvesse em você uma necessidade, um desejo de ser complementado, de ser suportado e ajudado, você não teria se casado, entrado num relacionamento sério, profundo e duradouro como é o casamento. Mas, se em torno de um sentido é que as pessoas lutam, buscam e dão o seu melhor, o casamento é uma oportunidade de você dar um sentido, dividir o seu sentido com alguém para que nisso vocês se unam profundamente. Quer ver uma coisa? Às vezes vocês estão buscando um crescimento profissional, financeiro, querem ganhar mais dinheiro, ter uma vida melhor, dar coisas melhores para os filhos. Às vezes vocês querem lutar contra uma doença.
Às vezes vocês querem simplesmente ter um dia ou dias, semanas, meses, anos de paz. Você quer ter alguém para quem você dizer no dia a dia aquilo que você sente. Talvez você queira alguém para ter uma relação segura, sexualmente segura, uma relação emocionalmente segura, sem sair por aí como um solteiro buscando qualquer tipo de correspondência no dia a dia. Mas só isso não basta. Porque eu estou dizendo para você é que você precisa aprender a entender em você qual é a luta, a dor ou o sonho mais profundos que estão dentro do seu coração e mexem com você. Quando o seu cônjuge, e aqui eu recebi uma pergunta, né? O que fazer com um cônjuge que diz que tem problemas psicológicos, me procura depois de 3 meses porque está se sentindo mal, gosta, quer um casamento, quer a família e depois no outro dia me esnoba, me humilha, vai embora e argumenta que tem problema psicológico. Essa pessoa com certeza não está vendendo de uma maneira adequada a dor psicológica que ela sente, porque está sendo mau caráter. E eu espero que você, quando for apresentar o seu sonho, a sua dor ou a sua luta profunda pela qual você quer lutar, com o apoio da pessoa que você escolheu para viver a sua vida, que você tenha caráter na vivência desse sentido e que você tenha muito jeito, muita inteligência, sabedoria, inteligência e sabedoria emocional para apresentar isso para a pessoa de uma maneira que de verdade ela queira participar com você. Porque se eu fosse a esposa desse sujeito que depois de 3 meses sumido aparece, quer a família, gosta, faz questão, no outro dia que entrou para dentro, né? Possuiu o corpo, possuiu o carinho, possuiu o perdão da esposa, simplesmente diz que tem problema psicológico, esnoba, humilha e vai embora, eu não quero comprar esse sentido de vida dessa pessoa. Então, o que eu quero fazer e posso fazer? Preste bem atenção, você que me mandou essa pergunta e você que às vezes passa por uma situação dessa, de um transtorno bipolar próximo de você, de alguém que uma hora quer demais, outra hora não quer, uma hora paga o preço, outra hora não paga. E você vive nessa montanha russa se sentindo usada, abusada ou abusado como um tapete diante das oscilações psicológicas e emocionais do outro, que não paga o preço de manter a vida a dois como ela precisa ser mantida. Eu digo para você, venda você o seu sentido mais digno, humano, profundo para ele. Você está falhando em vender o seu sentido profundo para o seu cônjuge. Então preste bem atenção, porque chegou num ponto em que você tem a oportunidade de transformar o seu casamento se você entender esse ponto. Nós estamos diante de duas pessoas que têm o seu sentido pessoal e próprio para viver, para fazer o que faz, para sentir o que sente, para falar o que fala na vida. Quando você escolhe viver a dois, um tem que vender o sentido para o outro. Talvez há casais que consigam os dois realizarem o sentido dos dois. Um vende o sentido para o outro. E os dois vão juntos construindo, realizando esses dois sentidos de vida. Vocês podem usar o nome propósito, objetivo, meta, mas eu acho que sentido representa melhor o que eu quero apresentar aqui hoje, tá? Então, vocês podem e devem vender reciprocamente os seus sentidos. A minha esposa, ela tem um sentido de viver que é diferente do meu. Talvez seja semelhante, por isso nós estamos juntos. Mas eu tenho o meu que é diferente do dela. E eu preciso vender o meu sentido para ela para que ela participe com profundidade, para que esse relacionamento não seja um relacionamento vazio, raso, superficial, em que qualquer coisa faz com que nós nos desapeguemos de verdade e profundamente um do outro e começamos a ser amigos que moram juntos ou inimigos que se suportam debaixo do mesmo teto. E é isso que acontece na grande maioria das vezes, porque não se vende um sentido que vem de dentro e é a base de uma relação saudável, que se sustenta e é de verdade próspera. E tem
sentido por si. A relação pega emprestado o sentido que cada um tem. Se o seu casamento não tá bom, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem coisas boas no coração? Tem. Você tem vontade de viver? Tem. Você tem coisas importantes para resolver ou conquistar que você carrega no seu coração? Tem. Então, venda isso para o seu cônjuge e chame ele para uma luta que faz sentido, para um sonho grande que faz sentido, para uma dor profunda que faça sentido para vocês dois juntos. Se você não faz isso, se você não sabe, ainda não descobriu qual é o seu sentido profundo que está dentro de você, e se você sabe, mas não apresenta, você está cometendo um gravíssimo erro na vida a dois. Porque eu digo para você que o seu cônjuge está esperando. Ninguém casa com alguém que não seja para abraçar o sentido que aquela pessoa tem. Quando eu escolhi, olhando nos olhos da minha esposa, viver o resto da minha vida com ela, eu estava na expectativa de que ela reforçasse em mim aquilo que eu antevi um pouco à distância, que era o propósito e o sentido de vida que ela tinha no seu coração, para que eu trouxesse isso para passar a ser o meu também. Aí ela entra no relacionamento e talvez por traumas, por problemas e conflitos emocionais não ressignificados, talvez por falta de habilidade no relacionamento interpessoal e mais ainda a dois, por falta de habilidades de comunicação e algumas coisas que podem ser corrigidas quando a gente quer, quando a gente faz questão, ela deixa de entregar aquele sentido para mim no dia a dia, e aí eu vou entendendo que é o meu sentido sozinho. E o meu sentido sozinho não faz um casamento saudável. E o sentido dela vivido sozinho não causa, não cria um casamento saudável. E você quer saber onde eu descubro isso? Muito fácil e de uma maneira pesada até, porque é muito justificável a forma como você resolve sozinha ou sozinho os seus problemas no relacionamento sem querer dividir com o outro, porque dividir com o outro vai ter o benefício de alguém muito próximo de você, empenhado na realização do seu sentido, mas isso custa muito caro, vender um sentido para o outro no dia a dia. E a maioria de nós desiste antes. E sabe qual é a grande justificativa plausível que todo mundo vai bater palma, mas eu olho e falo, tem um erro aí dentro, escondido de trás dessa caixa bonitinha com um laço de fita? Quando uma mãe, escuta bem o que eu estou falando. Você quer compartilhar essa live agora com alguém que precisa dar mais sentido ao relacionamento? Pode ser seu cônjuge ou outra pessoa. Ou se está fazendo sentido para você e vai fazer sentido o que eu vou te dizer agora, já curte para mim, para o algoritmo entender que pessoas parecidas com você podem receber essa live em seguida quando ela estiver no feed. Faz isso, me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Faz o seu joinha, manda um foguinho ou curte para mim essa live. Preste muita atenção. Se na sua casa você ou o seu cônjuge estão dando toda a atenção para os filhos, ninguém vai ter coragem de dizer que isso está errado. Mas eu vou dizer para você colocar uma pulga atrás da orelha, porque você tem um sentido em cuidar dos filhos que é seu. O outro, o pai ou a mãe, também tem um sentido profundo de cuidar dos filhos, de exercer a paternidade, a maternidade com profundidade. Mas se vocês dois não fazem isso juntos, vocês estão errando. Eu vejo muitos Instagrams, principalmente das mulheres. Eu amo minhas filhas, meus filhos, meus príncipes, vocês são tudo. E você vê de 50 fotos, 49 são com os filhos, não tem foto com a esposa. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Filho não é feito sozinho. E ele não é feito sozinho porque Deus sabe que você precisa começar do jeito que termina. Então ele mostrou para você que ele começa sendo feito a dois, ele é mantido a dois e ele é entregue à vida a dois. E é por esse motivo, mais do que qualquer outro, religioso, ou seja o que for, que eu sou uma pessoa que se diz
à prova e antidivórcio. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acredito que de verdade os filhos precisam ser feitos juntos, mantidos juntos e entregues juntos a dois. Então perceba que se o seu grande sentido é dar filhos, frutos saudáveis ao mundo, não faça sozinho. Traga alguém, apresente esse sentido. E eu vou te dizer, o pai ou a mãe está louquinho para você de verdade conciliar com ele o seu sentido de vida, de criar os filhos a dois. Mas vocês não se bicam. Vocês não aprenderam a se comunicar, a ter equilíbrio e inteligência emocional para se ajustarem em relação a isso e passarem pelos desafios, subirem as escadas que vão aparecer e chegarem lá juntos de mãos dadas. Então, preste muita atenção na importância que tem para o seu casamento e a saúde dele a transformação profunda, sustentável da base. Não pense que é como fazer um pedido irresistível que vai transformar o seu casamento. Ele vai abrir uma brecha. Mas o que vai transformar o seu casamento é quando você chegar em mim e dizer: Frederico, eu preciso fazer um pedido irresistível para a minha esposa ou meu esposo. Eu preciso tirar o meu casamento da crise. Você consegue? Na hora. Só que eu vou precisar de uma matéria-prima que talvez você não tenha, que é o quê? Intimidade com o seu cônjuge. Saber de verdade o que você pode esperar dele e o que ele quer mais valioso em você. Se você souber isso, se você tiver intimidade, se você souber como abordar o seu cônjuge e pegar no calcanhar de Aquiles dele, e se você um dia, claro, vendeu o seu sentido de vida para ele, conseguir do cônjuge coisas que estão faltando por uma dificuldade de diálogo, um problema que vocês estão passando, uma discussão, um problema financeiro, de saúde, sexual ou com filhos, profissional, seja lá o que for, isso se resolve muito rápido. E a percepção que eu tenho é incrível de que as pessoas estão trazendo para mim os seus problemas, e seja na mentoria, seja no curso, seja num diálogo ali no direct, a pessoa consegue no primeiro final de semana falar assim: faz tempo que eu não tenho um relacionamento como esse com o meu esposo, com a minha esposa. Quase que nem no primeiro mês de casamento. Sabe por quê? Porque você ressignifica a forma como você apresenta a verdade que está dentro do seu coração, traz ele para dentro dela e diz: não tem como eu não me apaixonar por você, ser humano, convivendo próximo de você, vendo a beleza que existe dentro de você. Você é um pedaço de Deus na terra. Como é que o seu esposo ou esposa não vai brilhar os olhos ao olhar você de perto, na mesma casa, na intimidade de um casamento? Não existe essa possibilidade. Você só precisa aprender a apresentar o sentido profundo que existe em você e trazer o seu cônjuge para dentro da sua luta, da sua dor ou do seu sonho, que fazem mais sentido para você. Juntos, lidando com isso, não tem como dar errado. Tem uma pessoa que mandou aqui para mim e eu vou... É Franciele, meu esposo também é assim, hoje estamos separados de corpos e vivendo na mesma casa. Faz isso não, Franciele. Me procura no direct e trata isso hoje, agora. E eu vou dizer uma coisa para você que está vivendo essa situação de um casamento de casca, oco, sem essência, sem profundidade, sem intimidade. Dormindo na mesma cama, vivendo a mesma casa, enchendo a mesma despensa, cuidando dos mesmos filhos. Você pode muito mais do que isso. O seu casamento tem uma profundidade que pode ser encontrada e prospectada mais do que o pré-sal do petróleo. Faz isso não. Deixa eu mostrar para você como é que você abre o seu coração e imediatamente você começa a ser percebida de uma forma mais sensível pelo seu cônjuge. Em algum momento você fechou o brilho que existia em você. Em algum momento, mesmo antes dessa relação, por coisas antes da relação, ou às vezes até por coisas que aconteceram no início desse próprio relacionamento, você se fechou. Quando você se fecha e você se defende, o que o outro faz? Ou ele ataca ou ele vai para o canto dele. Abre.
Abre o seu coração e mostra qual o sentido da sua vida. Se eu conversar com você durante 40 minutos e eu descobrir qual é o sentido da sua vida e colocar você para viver os seus dias, dar os seus passos, abrir a sua boca, olhar com o sentido que está dentro de você, o seu cônjuge volta a te amar. Não demora, não demora. Talvez não passe de uma semana. Por quê? Porque você apagou o seu brilho, porque você achou que as condições externas eram maiores do que o sentido que você carrega dentro do seu coração. Presta atenção no que eu estou falando. Guarda isso com você. Exercita isso hoje, você que está ouvindo isso aqui. Não é balela. Você só tem um jeito de viver uma vida que faça sentido a dois ou a um. Vivendo aquilo que você acredita e sente dentro do seu coração. Não tem jeito de você ser feliz, casado ou não casado, sozinho ou seja lá como for, se não for vivendo com profundidade aquilo que você sente e acredita. Esse é o seu sentido da vida. Apresente ao seu cônjuge. Não deixe que o seu cônjuge lhe conheça menos do que as pessoas com quem você conversa no dia a dia. Quer um desafio ousado? Para encerrar, não permita, preste bem atenção, não permita, guarde essa frase, mande para alguém, compartilhe, eu vou escrever. Não permita que o seu cônjuge conheça da sua profundidade menos do que até mesmo seus pais. Depois que você casou, a pessoa que mais deve te conhecer, a pessoa que mais entende de você, especialista em você, deve ser o seu cônjuge. E você sabe de quem é a responsabilidade por fazer isso acontecer? É sua. Ah, mas ele não pergunta, só eu que pergunto. Então faça-se ser perguntado ou perguntada. Faça-se ser interessante o bastante para que ele queira abrir essa revista e ver o que tem dentro dela. Você não está entregando, apresentando da melhor maneira o sentido, a profundidade e o brilho que existe dentro de você. Por isso ele começou a desinteressar, porque ele acha que dessa revista já viu tudo. E eu digo para você, esposa, que conversa comigo, que vai me procurar no direct e eu vou mostrar para você que você é um livro profundo, do qual o seu esposo só viu a capa, achou que era bacana, já desistiu e está achando que já viu tudo. Quando você abrir o que tem dentro aí desse livro que se chama Você, ele nunca mais vai querer sair daquela poltrona com o livro aberto para ler todos os dias o que tem dentro dele. Faça favor, faça o seu papel de apresentar o sentido que você descobriu de si mesmo hoje. E eu vou te falar que você vai tirar ele dos vícios, você vai tirar ele da dor, você vai tirar ele da indiferença, você vai tirar ele do desrespeito. Lembrando-se que nada do que eu falei aqui serve para pessoas que não querem, pessoas que são mau caráter e que não têm uma mínima habilidade interpessoal e não querem aprender. Mas se você quer, se você ama, se você tem algo para dar e se você é uma pessoa de bem, não tem como. Porque imagine você, Deus aparecendo na frente de uma pessoa. Você é uma mini deusa. O seu brilho é impossível de ser evitado. Então, pare de achar que casamento é casou, pôs uma aliança, é obrigação, ele tem que me respeitar, ele tem que gostar de mim. Não, você precisa todos os dias, você e o seu cônjuge, precisa todos os dias entrar naquela casa e dizer assim: eu estou conquistando um pouquinho mais dessa pessoa que vive comigo, mesmo que tenha 40 anos de casado. Você parou de conquistar, você parou de se fazer interessante para que ele queira abrir você e ficou só na capinha do livro, só na capinha da revista. Um grande abraço para você. Jesus abençoe seu passo, seu sentido, sua luta, sua dor, seu sonho. E você, por favor, leve essa mensagem para mais alguém. Se você lembrou, vai lá no feed hoje, compartilhe ela com alguém, assista de novo uma parte que você esqueceu. Ou que você não viu porque chegou um pouco mais tarde. Até amanhã, neste mesmo horário.